Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 6. A verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui a palavra fala a respeito da verdadeira sabedoria, que não é do mundo, não tem nada a ver do mundo. O mundo, cada dia que passa, a tecnologia, a modernidade vai evoluindo, sim ou não? As coisas vão evoluindo. Não quer dizer que o homem, ou a sabedoria do homem, é alguma coisa, que na verdade não é nada. Eles pensam que são sábios, inteligentes e espertos e poderosos, mas na verdade a palavra diz aqui, se realmente tivessem conhecido a verdadeira sabedoria, que é a de Deus, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Jamais teriam crucificado a Jesus. Quem está compreendendo, gente? Jamais teriam crucificado, porque essa sabedoria que é do homem, é humana, ela não tem nada a ver com as coisas espirituais. A verdadeira sabedoria, ela vem de quem? De Deus. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, aí a mente, ela se abre. A mente, ela se abre. A sabedoria humana é ignorante. Eu mesmo, na minha adolescência, juventude, eu tinha uma religião, porque já tinha nascido com aquela religião. Desde quando eu ia para a missa, não entendia nada, eu ia pela religião, com os amigos, e eu não tinha a sabedoria de Deus. E na minha mente eu pensava assim, quando tiver velhinho já, talvez um dia eu vou na igreja de crente. Quando eu tiver velhinho, aí eu vou.
primeiro eu vou aproveitar o mundo. Quem está compreendendo, gente? Ignorância, né? Eu era ignorante porque eu pensava que aproveitar o mundo, ou seja, as coisas do mundo, trazia felicidade, trazia alegria. Mas aí eu vi que não trazia, só trazia sofrimento, só trazia dores, e até o dia que eu fiquei enfermo, e se eu não buscasse a Deus e me convertesse a Cristo, teria morrido. Mas, quando eu busquei a Ele, então Ele me deu a verdadeira sabedoria. Quando o Espírito de Deus, Ele veio sobre mim, sobre a minha vida, então eu pude ter a sabedoria. Porque a palavra diz aqui, no versículo 16, diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de quem? De Cristo. Mente é o pensamento. Mente é o pensamento. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, então ela sabe e ela entende das coisas de Deus. Das coisas de Deus. Aí é uma pessoa inteligente. Quem está compreendendo? Essa de fato é inteligente. Essa de fato, ela tem sabedoria. Essa de fato ela tem. Do mundo aí, do mundo não vale nada. A sabedoria do mundo não vale nada. Não é nada. Não é nada. Está escrito aqui, no versículo 6. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduz o quê? A nada. Se reduz a nada. A verdadeira sabedoria vem da palavra de quem? De Deus. Aquele que é inteligente, aquele que é sábio, ele vai praticar a palavra de quem? De Deus. Praticar. É como Salomão, ele diz, né, exortações à sabedoria. Se não me engano é Provérbios 3. Exortações à sabedoria. Ou seja, exortar é alertar. Exortações da sabedoria a obedecer a quem? Assim, ou seja, a verdadeira sabedoria é obedecer a quem? Ao Senhor, a palavra de Deus. Quem obedece a palavra, quem crê na palavra, esse realmente é sábio, é inteligente. Ele diz ali, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quer dizer, a verdadeira sabedoria é guardar os mandamentos de quem? De Deus. É servir a Deus, é praticar a palavra. Essa é a verdadeira sabedoria. E no dia que Deus me deu essa sabedoria, que eu entreguei a vida a Cristo e o Espírito dele passou a habitar em mim, então eu tive essa sabedoria, essa visão, que a melhor coisa que você pode fazer é servir a quem? É a melhor coisa. E quando eu decidi isso, o homem de Deus orou por mim, falou, você quer ser pastor? Eu falei, quero. E aí decidi servir a Deus. Foi a melhor coisa. Eu sempre dou esse exemplo que é categórico, né? E o jovem que estava do meu lado, também na mesma situação, só que nem a oração ele aceitou. Ele falou, já tem minha religião, não preciso de oração.
E o pensamento dele era retornar à sua cidade, rever os amigos. E o meu pensamento era sair do hospital e ir para a igreja, me batizar nas águas e servir a Deus. Quem está compreendendo, gente? Mas ele, na sabedoria dele, ele nem aceitou a oração, porque ele já tinha uma religião, que por sinal era a mesma que eu tinha, mas ele não tinha um pensamento voltado para Deus. Ele não tinha essa sabedoria de entregar a vida a Deus, porque Deus pode tudo, sim ou não? Deus pode tudo. E eu tive esse pensamento, aliás, essa sabedoria, que não veio de mim, veio de Deus. Quem está compreendendo, gente? Eu só entreguei minha vida a Deus, a Cristo. Mas a sabedoria, Ele me deu. Não, vou para a igreja, vou servir a Deus. E depois que eu fui, e ainda continuei uns meses ainda de tratamento, ao total 7 meses, aí o médico queria me internar de novo. Queria me internar porque eu tinha faltado algumas sessões. E aí eu decidi, falei, vou internar coisa nenhuma. Vou internar coisa... Se Deus já me curou, por que eu vou internar de novo? Não vou não. Aí eu decidi, eu mesmo. Aí eu orei na igreja, dobrei o joelho, na igreja orei. Falei, meu Deus, se eu tiver que morrer, vou morrer aqui dentro. Mas eu vou morrer te servindo. Eu creio que o Senhor me curou já. Aí se tiver que morrer, eu vou morrer aqui dentro te servindo. Então, obviamente Deus não ia permitir, né, que isso acontecesse, que eu estava confiando nele. Quem está compreendendo, gente? Então, a verdadeira sabedoria é aquele que serve a quem? A Deus. É aquele que serve a Deus. Aquele que guarda os mandamentos, como diz o Salomão, guarda os mandamentos. Então, esse aí vai ter uma vida longa. Olha lá. Ele vai aumentar, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e quê? E paz. E tem mais ali, ó. Não desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu, e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha só. Ou seja, na própria sabedoria. Não confie, não se apoie na sua própria sabedoria, mas tem que confiar em quem? Em Deus, de todo o quê? Coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas o quê? Sábio aos teus próprios o quê? Olhos. Resumindo, não seja o dono da razão. Quem está compreendendo, gente? Tem muita gente que quer ser o dono da razão, que ele está certo, que é do jeito que ele quer. Não é assim. Não é assim. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então a palavra diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Ou seja, Deus é que sabe o que é melhor para você. Sim ou não? Deus sabe o que é melhor para mim. Eu não sei, eu imagino o que é melhor para mim, mas Deus é que sabe o que é melhor. Honra o Senhor com os teus... Isso aí são conselhos e orientações, exortações de uma pessoa sábia, é da sabedoria. Aí ele diz assim, honra o Senhor com os teus bens
e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, a pessoa que honra a Deus nos dízimos, nas ofertas, é uma pessoa sábia? Sim ou não? É, porque ela vai prosperar. Quem está compreendendo? Ela vai ter fartura, abundância. É o que diz ali a palavra. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Ou seja, não rejeite, né? Aceite a disciplina. Nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho que quer bem. Feliz o homem que acha o quê? Sabedoria. E o homem que adquire o quê? Conhecimento. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Diga glória a Deus. Olha só que maravilha, hein? Tem muita gente que tem ouro, tem prata, mas não tem a sabedoria de quem? De Deus. E tem muita gente que perde o ouro, a prata. Quem está compreendendo, gente? O que adianta ter o ouro, a prata, não ter saúde para comer o que quer? Sim ou não? Tem gente que é rica, milionária, mas não tem saúde para comer o que deseja. Ou seja, não tem vida abençoada. Com Deus, sem Deus não tem como ter vida abençoada, só com Ele. Olha que forte, volta lá nesse versículo aí, para a gente finalizar, mais em cima. Feliz o homem que acha o quê? Não é a sabedoria do mundo humana, é a sabedoria de quem? De Deus. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire o conhecimento de Deus, da palavra. Porque melhor é o lucro que ela dá. Ela quem? Sabedoria. Melhor lucro que ela dá, que a sabedoria dá, do que o da prata. Melhor é a sua renda do que o ouro mais fino, ou seja, o ouro mais precioso. O ouro mais precioso. O ouro mais precioso. É melhor ter a sabedoria de Deus. Quem está compreendendo, gente? Porque o lucro que ela dá, a sabedoria, o resultado é muito maior. Diga glória a Deus. Não vale. Jesus mesmo disse, de que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua, o que é? Sua alma. Que vale ganhar o mundo todo e perder a alma. Mas por que perde a alma? Porque não tem a sabedoria de quem? De Deus. Porque não tem a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Por que temos a mente de Cristo? Porque temos o Espírito de Deus e Ele nos dá sabedoria divina. Amém? Ele nos dá o entendimento, o conhecimento. Quem tem o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, ele vai ter uma vida abençoada, ele vai desfrutar de uma vida abençoada, vai ser feliz, abençoado, vai viver muitos anos, porque ele vai obedecer os mandamentos, vai praticar a palavra, e no mundo por vir vai ter a vida eterna. Amém? Que é a sabedoria divina. Quem entendeu a palavra? Você entendeu? Então, voltando lá no início, que eu dei o exemplo aqui, eu gosto sempre de dar esse exemplo, que eu lembro como se fosse hoje, né? Esse jovem aí que tinha a mesma idade que eu na época,
que ele morreu, né? Morreu com 16 anos. Foi a idade que eu entreguei a vida a Jesus, me converti a Ele. Então, jovem, né, 16 anos, tinha um futuro grande aí pela frente, poderia estar vivo até hoje, sim ou não? Mas ele recusou a disciplina, ele recusou a vontade de Deus, o Espírito de Deus, e aí ele morreu cedo, né? Mas o pensamento dele não era Deus, o pensamento dele era voltar para a sua terra, rever os amigos, praia, isso, aquilo, outro. É carioca, né? Então, gostava de praia e tal. Nada de errado com praia, com amigo, sim ou não? É errado ter amigo? Não. É errado ir para a praia? Não. Tem nada de errado aí. Mas ele esqueceu de quem? De Deus. Em primeiro lugar, quem? Deus. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus. Primeiro de tudo, é Deus. Porque se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta o resto. Sim ou não? Coloca Ele em primeiro lugar, Ele acrescenta o resto. Está escrito ali, ó, buscai, pois, em primeiro o quê? Em primeiro lugar. O seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Tá? Por exemplo, hoje, se eu quiser ir para a praia, eu vou. Não vou? Eu vou. Não tem nada de errado ir para a praia. Eu gosto muito de praia. Mas faz muito tempo que eu não vou na praia. Mas eu gosto muito. Quem gosta de praia? Não é gostoso a praia? É uma delícia. Não tem nada de errado. Mas hoje, se eu quiser ir, eu vou. Mas naquela época, o momento ali não tinha nada a ver com praia. Ou eu entregava a vida a Deus ou eu ia morrer. Quem está entendendo, gente? Então, para que eu vou pensar em praia? Amigo. Que amigo? Meu amigo é Jesus. Na época, eu não sabia, né? Eu conheci o verdadeiro amigo, que é Jesus. Mas, humanamente falando, quem era meu amigo na época? Era meu pai, minha mãe, família. Porque nenhum daqueles que eu convivia, nenhum deles foi me visitar no hospital. Então eu vou ficar preocupado com amigo? Quem está compreendendo, gente? Os amigos que ele estava preocupado em ver, nenhum deles foi lá no hospital ver ele. Nenhum. Então, tem que priorizar, tem que colocar Deus em primeiro o quê? Em primeiro lugar. Se colocar Ele em primeiro lugar, Ele acrescenta tudo. Amém? Acrescenta. Não adianta... Eu aprendi isso com a sabedoria divina, né? Eu aprendi isso. Não adianta você amar o pai ou a mãe mais do que a Deus, que você pode ficar sem Ele. Quem está compreendendo, gente? Você pode ficar sem o pai, sem a mãe, né? Não adianta amar a esposa ou o esposo, você pode ficar sem também. O filho, quem está compreendendo, gente? Isso se tratando de colocar algum desses acima de Deus. Quem está compreendendo, gente? Não é que eu não vou... Eu amo meu pai, minha mãe, minha esposa, mas eu amo muito mais a quem? A Deus. Eu amo a Jesus. Quem está compreendendo, gente? Ele para mim é o mais importante. Ele para mim está em primeiro o quê? Primeiro lugar. Está na palavra. Mostra a palavra. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de... Quem disse isso? Jesus. Está escrito, ó. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Tem que amar o pai, a mãe, sim.
mas não mais do que Jesus. Não mais. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Está aí, ó. Então, eu tenho que amar? Tenho, mas não mais que Jesus. O meu amor maior se chama Jesus. Ele em primeiro lugar. E se você ama mais a Ele do que pai, mãe, filho, filha, então Ele abençoa seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, marido, a esposa. Diga glória a Deus. Aí Ele abençoa. Você colocou Ele em primeiro lugar, então Ele vai abençoar o pai, a mãe, o filho, a filha. Então é isto. Quando coloca Ele em primeiro lugar, acima de tudo e todos, as demais coisas Ele o quer. Você não vai ficar sem. Você não vai ficar sem. Você não vai perder. Pelo contrário, você vai ganhar. Amém? Você vai ganhar. Mas se não colocar Ele em primeiro lugar, aí aquilo que você mais ama, entre aspas, que não é Deus, você vai perder. Quem está compreendendo, gente? Aquilo que você mais ama, você acaba perdendo. Foi o resultado daquele jovem lá. Ele amava os amigos, praia, isso, aquilo, outro. Só que o problema é que ele amava mais do que a quem? A Deus. Aí ele perdeu. Ele perdeu. Eu abri mão de tudo e amei a Deus e coloquei Deus em primeiro lugar. Aí Deus me deu tudo. Quem está compreendendo, gente? Deus dá tudo. É assim. Essa é a verdadeira o quê? Sabedoria. Essa é a verdadeira sabedoria. Se você tiver a verdadeira sabedoria, então você vai viver uma vida abençoada. Vida longa, saúde, paz, prosperidade. Você vai receber as bênçãos de Deus. Amém? Fica de pé, toda igreja. A melhor coisa que existe é você ter a sua vida nas mãos de quem? De Deus. Entregar a sua vida a Cristo, servir a Ele, fazer a vontade dEle. O resto Ele faz, amém? O resto, Ele cuida de você. Ele cuida de mim, Ele cuida de nós. É colocar Ele em primeiro lugar. O resto, Ele diz, em outras palavras, Ele diz, não se preocupe. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão o quê? Acrescentado. Deus vai dar tudo o que você quer, amém? Tudo que você precisa, que você necessita, Ele vai realizar. Mas Ele, primeiro o quê? Eu tenho que amar mais a Ele, mais a Jesus, do que qualquer coisa neste mundo.